Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14 e vamos juntos aprender mais um pouco sobre a palavra do Senhor. É um momento de muita alegria. E aí você vai falar para mim, mas pastor, por que da alegria? Querido, eu tenho muito que agradecer. E eu não posso me prender às coisas que esse mundo me mostra. Porque eu creio num reino. Eu não creio nas coisas desse mundo, eu creio num reino. Então vamos lá juntos. Lucas 14. Eu vou ler alguns trechos. Vou começar a pregar, mas eu pretendo ler tudo. Vamos ver, se não der tempo, na próxima semana ou na quinta-feira eu vou concluir essa mensagem. Lucas 14 diz assim: num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus. Na casa de quem Jesus entrou, queridos? Na casa do fariseu. Interage aqui comigo, tá bom? Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus, para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Os fariseus estavam observando Jesus. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus dirigiu-se aos intérpretes da lei e aos fariseus e perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou a mão daquele homem e curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhe perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo que seja em dia de sábado? A isso nada puderam responder. E eu vou parar aqui por enquanto. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Revela a tua vontade em nós, revela o teu amor a nós, e que no nome de Jesus, Senhor Deus, o meu irmão, a minha irmã que aqui está, receba essa boa palavra e tenha a sua fé aumentada. É isso que eu te peço, Pai, porque a mesa da graça de Deus já está posta sobre nós. E é sobre isso que eu quero falar. A tua graça, o teu favor imerecido, o teu amor para conosco, Pai. Que nessa manhã, Senhor Deus, o meu irmão, a minha irmã, receba desse amor e perceba, Senhor Deus, o quão amoroso Tu és e o quão Jesus nos ensina a amarmos, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, e desde já te agradeço. Amém e amém, Jesus. Lucas capítulo 14 e capítulo 15, Jesus está se relacionando intimamente e profundamente e propositalmente com os doutores da lei, com os observantes da lei, com os fariseus. Nesses dois capítulos, o foco de Jesus está em ensinar essas pessoas que naquela época tinham uma religião, ok? E ali Jesus começa a ensinar para eles coisas que são além daquela religião que eles tinham. Porque nada adianta a nossa religião se a nossa religião não tiver amor. Não adianta você cumprir a lei se você não for misericordioso. E aí, ele deixa claro, esses homens, por que eu frisei para você, na casa de quem Jesus estava? Jesus foi comer aonde? Jesus foi comer na casa de um fariseu. Quem é um fariseu? Um fariseu é alguém que estuda a lei, era alguém que tinha domínio de escrita, sabia da cultura judaica e sabia da lei, da Torá, sabia da lei de Deus. Jesus estava na casa desses homens, desse homem, e lá tinha outros fariseus, outros doutores da lei, como nós lemos. E esses homens peitavam Jesus várias vezes, dizendo: nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus, em outras passagens do livro de João, ele fala assim, ó: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, porque Abraão me viu e me saudou. Aí você vai falar: mas pastor, quando que Abraão viu? Abraão viu quando um homem chamado Melquisedeque foi lá e levou pão e vinho para Abraão comer. Então Abraão viu. Então o que fica claro para mim e para você é que Jesus está aqui na casa desse fariseu, mostrando para ele que mais importante do que observar a lei
é ter misericórdia. Porque você lembra do que Samuel falou para Saul? O que mais agrada a Deus? Sacrifícios ou que se obedeça a palavra de Deus? E quem estava falando com esses fariseus? Era a própria palavra, era o verbo de Deus, de João capítulo 1. O verbo se manifestou em carne e veio ensinar o que é o reino de Deus para mim, para você e para esses homens. O principal ensino era mostrar a eles que a fé deles era sem misericórdia, sem humildade e sem visão do que é o reino de Deus. Por isso que Jesus pergunta: é lícito eu curar num sábado? E eles não sabem responder. Sabe por que eles não sabem responder? Lucas 6, capítulo 9, Lucas 6, versículo 9, perdão, diz assim, deixa eu voltar aqui, Lucas 6, 9, então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixar que ela se perca? Então Jesus, olhando para todos aqueles que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. E ele o fez, e a mão dele foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si o que fariam contra Jesus. Porque não adianta, querido, eu observar o sábado e eu vejo alguém padecendo de fome e eu não faço nada. Eu vejo alguém doente e eu não faço nada. Era isso que Jesus estava ensinando. Não é o sábado maior que o Senhor. O Senhor é o Senhor do sábado. É diferente. Aí você fala: mas pastor, tem que observar o sábado. Olha, queridos, essa questão do sábado é uma questão que eu vou aprofundar com vocês depois, tá? Eu vou descer. Se você pegar desde quando eu cheguei aqui até hoje, eu prego numa linha de raciocínio. Você não me vê eu pregar uma mensagem aqui e outra solta lá ao léu. Existe uma linha de raciocínio desde a primeira pregação que eu preguei para vocês até hoje. Ela segue como se fosse um trilho. Eu estou trazendo vocês num trilho. E aí, o que chama a atenção de Jesus? Esses homens, eles não estão preocupados se o homem está doente. Os fariseus não estão preocupados se o homem está doente. Os fariseus estão preocupados porque é sábado. E muitas das vezes a gente vive a nossa religiosidade dessa forma: ah, eu amo a Deus e o outro que se exploda. Não pode, querido. Ainda que o outro não dê ouvido, você ama a Deus, então você ama o outro. Essa é a diferença. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão aqui comigo? Fala comigo aí, queridos. Não tem problema não. Pode falar comigo. Lucas 13. É que as pessoas leem o texto da Bíblia e na maioria das vezes não prestam atenção para quem Jesus está falando, em qual contexto ele está dizendo. Em Lucas 13, Jesus vai falar da cura num sábado. Olha, Lucas 13, nós estávamos em Lucas 14, nós estamos em Lucas 13 agora. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo as mãos a ela, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aí olha o comportamento do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado. O que é melhor? Observar um sábado ou levantar um doente no sábado, querido? O que é melhor? Observar um sábado, cumprir a lei, ou levantar um doente no sábado? Levantar um doente no sábado. Mas o que acontecia?
O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Olha o chefe da sinagoga querendo ensinar Jesus. Ele fala: tem 6 dias que se deve trabalhar. Vem nesses dias para serem curados, mas não no sábado. A pergunta é: quantos curados os fariseus curaram? Nenhum. Os fariseus não curaram nenhum. Não havia cura. Os 400 anos de silêncio, que Deus ficou em silêncio com o homem, do livro de Malaquias até o livro de Mateus, o homem viveu numa treva. Tanto que os livros já começam dizendo: aqueles que habitavam numa região da sombra da morte, nas trevas raiou uma luz. E qual era essa luz? Era Jesus. Amém? Você está aqui comigo? Se segure na cadeira, vamos junto descobrir o que é o reino de Deus. Aí o fariseu fala: tem 6 dias para trabalhar, vem num outro dia para ser curado. A pergunta é: fariseu, você curou alguém? Não, você não curou ninguém. Quem que está curando? Quem está curando é o que teve autoridade para curar, Jesus Cristo, que desceu com poder e autoridade para fazer sinais e maravilhas e anunciar que é chegado o reino de Deus. Aí ele fala isso, aí Jesus não aguenta, Jesus fica bravo no versículo 15, e ele fala assim, Lucas 13:15, porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi? Olha o que Jesus chama ele, chama de hipócrita e fala: cada um de vocês, no sábado, você não solta o seu boi para comer? Você não desprende da manjedoura o seu boi no sábado? O seu boi ou o seu jumento para lavá-lo, para levá-lo a beber? Porque se ninguém pode fazer nada, o teu boi não pode comer nem beber também no sábado. Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, que Satanás trazia presa há 18 anos? Se você solta o boi para comer e beber, por que eu não posso soltar uma alma da mão do diabo? É isso que Jesus está falando. Você leva um boi para comer e beber, eu estou soltando uma alma das garras de Satanás. Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Não é o sábado maior que o Senhor, é o Senhor que é maior que o sábado. Jesus, em Lucas, ele está anunciando exatamente isso. A seguir, Jesus pergunta: se o filho ou o boi cair num poço, não vai tirá-lo imediatamente? Sim, vai tirá-lo. Então eu tenho que libertar esse homem que está doente, eu tenho que libertar aquele que está caído. Porque não adianta, querido, a nossa fé, ela só é eficaz se ela estiver acompanhada de misericórdia. Porque se você pegar essa Bíblia aqui e falar assim, vou dar na cabeça de todo mundo, vou bater, bum, 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 não resolve. Porque a palavra de Deus não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus tem domínio sobre tudo. Você não tem que ficar pensando: eu vou observar isso ou observar aquilo. Observe, sim, tenha cuidado, tenha zelo pela palavra, tenha, mas antes de tudo, quando se relacionar com uma outra pessoa, tenha amor. Tenha amor. Porque é o amor que cobre uma multidão de pecados.
Não é a lei que cobre uma multidão de pecados, é o amor. A Bíblia fala, o amor cobre uma multidão de pecados. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada vai servir. Quer dizer, se eu observar a lei de Deus, se eu jejuar, orar, consagrar e fizer e acontecer que eu não tiver amor, nada serei. Você jejua e eu jejuo, mas você sabe qual que é o jejum eficiente? O jejum eficiente é Isaías 58. Soltar as amarras dos que estão presos, pôr em liberdade cativo, ajudar quem não tem força. Aí você fala, não pastor, mas eu jejuo, eu tiro a comida. Eu também jejuo, querido. Esse mês aqui que vai entrar, nós vamos fazer uma campanha de 21 dias de jejum. Nós vamos fazer. Só que não adianta, o que eu estou dizendo para você é, não adianta você fazer uma coisa e não ser misericordioso com outra. Não vai adiantar. Ah, eu vou no culto, aí chega em casa, desculpa o termo, chega em casa, você se transforma. Não pode, querido. Você vem para o culto, aqui você adora a Deus, e na sua casa você também adora a Deus. Amém. Aqui você serve ao Senhor. Lá na tua casa tem aquele cara que não é crente, tem o familiar que não quer saber de Jesus, e ainda assim você demonstra amor para ele. É isso, porque o reino de Deus, ele é inclusivo, ele não é exclusivo. O reino de Deus é inclusivo, é tanto que é inclusivo que Jesus passava pelos discípulos no começo e falou, ó, vem, segue-me, para cobrador de imposto, para o traidor do Judas, segue-me, estou incluindo vocês, eu quero incluir, porque imagina, o povo na mão desses fariseus aqui, o que não era posto de peso, de culpa, de lei pura, dura, de subjugamento, e Jesus fala, olha, eu vim pôr em liberdade os cativos, vim soltar os algemados, vim anunciar que é chegado a ele o reino dos céus. É isso. Agora vamos continuar a leitura de Lucas, versículo 7, Lucas 14, versículo 7. Reparando, ó, ele ainda está no mesmo lugar, tá? Ele ainda está na casa do fariseu, não mudou o local, ele ainda está falando com as mesmas pessoas, e ele está com a mesma mentalidade. Na casa de um fariseu, onde tem outros fariseus, ele já falou do sábado, ele não saiu de lá, ele continua lá. Aí ele fala assim, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. E aí ele começa, versículo 8, Jesus está falando, contando uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que o convidou dirá a você, dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso é uma honra, isso será uma honra para você, dentre de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que havia convidado, agora ele volta lá para o anfitrião, ele volta para o fariseu que o convidou. Jesus disse ao que o havia convidado, quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam um convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado.
pelo fato deles não terem como com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Deixa eu beber um golinho de água, que agora fiquei com a garganta seca. E vamos lá. A primeira coisa que Jesus fala é a vontade do fariseu de ser visto. A vontade do fariseu do primeiro lugar, do lugar de honra. Tanto é que em uma outra passagem Jesus fala: quando vocês orarem, não façam como os fariseus que ficam nas esquinas levantando as mãos para ser vistos pelos homens. Não faz isso não. Quando vocês orarem, falem com teu pai no secreto, e o teu pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Logo de cara, Jesus vai observar isso. Os convidados escolhiam os primeiros lugares. Só que o que esses homens não entenderam é que eles estavam escolhendo os primeiros lugares, mas a ceia de verdade não era na casa do fariseu. A ceia de verdade era Jesus na casa do fariseu. Essa era a ceia verdadeira. Não era a mesa que estava posta para eles comerem. Tanto é que olha o que Jesus fala: quando você for fazer um convite, não convide ricos, não convide aqueles que podem retribuir o teu convite, mas convida aqueles que não podem. Convida, pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, para que eles não possam te retribuir a tua recompensa ser no reino de Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta e você vai entender. O banquete estava na casa do fariseu, mas na casa do fariseu ninguém comeu. Nenhum fariseu comeu, porque nenhum fariseu aceitava o ensino de Jesus. Então eles não iam comer do que Jesus estava ensinando. Só que o endemoniado era liberto e comia. O coxo não andava e passou a andar. O cego não via e passou a enxergar. Você entendeu? Jesus foi lá e falou: olha, eu montei uma mesa. Eu sou o banquete. Eu não vim comer na sua casa, eu vim dar para você de comer. Mas você não vai comer, porque você está mais interessado em chamar o rico, em chamar quem pode se retribuir, em chamar quem não precisa. E Jesus está dizendo: o banquete é para quem precisa. O banquete é para cego, é para surdo, é para aleijado. O banquete é para humilde. O banquete é para o humilde. Porque a nossa justiça humana não atende à justiça de Deus. Como o próprio profeta falou: as tuas justiças e as minhas justiças são trapos de imundícia. As coisas que a gente acha que a gente faz, que a gente acontece, não servem para nada. É por isso que a salvação é para judeu e gentil mediante a Jesus Cristo. O judeu, crendo ou não, querendo ou não, o caminho é Jesus. Acabou. Não tem outro. E aí ele deixa claro, quando ele está falando aqui, ele fala: não busca honra para si mesmo não. Deixa o dono do banquete te honrar, como a gente leu, né? Você está querendo o primeiro lugar, você deveria estar aqui para ouvir o que eu vou te falar, e deixa eu te honrar. Aí você vai falar: mas espera aí, pastor, como que Jesus ia honrar? Se ele era o banquete, ele estava falando: não procura os primeiros lugares, não, você não precisa buscar honra, deixa que eu te honro. Você fala: pastor, você está doido? Não, não estou não, querido. João capítulo 19, o que aconteceu lá? Jesus encontrou com quem em cima de uma árvore? Ele encontrou com Zaqueu. E o que ele fez? Quem que era Zaqueu? Um cobrador de imposto, alguém que conhecia também da lei. E ele encontra com Zaqueu pendurado numa árvore, e ele fala:
e comer na sua casa. E aí quando ele encontra lá na casa de Zaqueu, ele honra Zaqueu. Porque Zaqueu começa a ouvir, e quem começa a ouvir, começa a ter fruto de Deus, começa a ter fruto do reino dos céus. Não é o que eu acho, é o que Deus falou que é. Entende? Zaqueu começa a ouvir, e o fruto de Zaqueu ouvir, já é demonstrado na hora. Ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. E aí o que Jesus fala para Zaqueu? Eita Deus! Jesus fala para Zaqueu, fala para Zaqueu o quê? Porque esse também é um filho de Abraão. Porque esse de verdade ouviu Abraão e está me ouvindo. Porque Abraão, quando me viu, me honrou. E aí ele fala: Abraão, Zaqueu, verdadeiramente hoje chegou salvação na tua casa. Por quê? O que roubava não rouba mais. O que fazia coisa errada não faz mais. Antes está arrependido, falando de devolver o que fez de errado. Devolver a honra das pessoas. Hoje em dia muitas pessoas acabam com a honra uma das outras, denegrindo, falando mal, desejando mal. Que cristianismo raso, pocinho de água é esse? Lembra de Ezequiel, capítulo 47? A gente tem que ir conhecendo Deus e ir mergulhando mais fundo nele. No começo você vai chegar e vai olhar só o tornozelo. Mas Deus quer mais, Ele te leva para molhar o joelho. Deus quer mais, Ele te leva para molhar a cintura. Deus quer mais, Ele te leva para molhar os lombos. Deus quer mais, Ele quer que você nade no rio dEle. Que você desça profundamente no conhecimento dEle. Não busque honra para si mesmo. Deixe o dono do banquete te honrar. Jesus honrou Zaqueu quando foi na casa dele. Só que aqueles homens que estavam aqui em Lucas 14, queriam honra para si, não queriam nada de Jesus. Eles não aceitavam o ensino de Jesus. Como também, muitas das vezes eu posso pregar para algumas pessoas e a pessoa não aceitar. Porque para aceitar a graça de Deus, você tem que depender dela. Se você começar a achar que você pode fazer alguma coisa, você não aceita a graça de Deus. Porque para você aceitar a graça de Deus, você tem que ter total ciência de que você não consegue nada. É duro, né? Ah, pastor do céu, é apertado assim? É. Você tem que depender. Você tem que depender, não tem jeito. Provérbios 25 diz assim. Eu adoraria terminar essa mensagem hoje, mas eu não vou poder. Oh Jesus! Oh, Jesus. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês. E eu agradeço a Deus que vocês ouvem. Provérbios 25, versículo 6. Não se glorie na presença do rei. Presta atenção nisso aqui. Não se glorie na presença do rei. Não se ponha no meio dos grandes. Porque é melhor que lhe digam: suba para cá, do que ser humilhado diante de um príncipe. O que Jesus ensinou para aqueles fariseus? Isso aqui. Vocês estão diante de um rei. Eu sou o rei. Sentei na mesa de vocês. Vocês não se gloriem diante de mim. Pega os últimos lugares e eu vou pegar vocês e vou trazer para frente. É isso aqui que Jesus estava falando. É isso. E aí quando ele falou: não faça um banquete para os grandes não. Vocês estão querendo fazer banquete para rico, para milionário? Não faça um banquete para os grandes não. Faz para os carentes, faz para os que precisam. É igual o trabalho que a gente quer voltar a fazer aqui, de dar comida para as pessoas. Sabe por que eu quero fazer, querido?
E Deus sabe que está difícil da gente terminar para poder fazer. Deus sabe, a gente quer fazer e não está conseguindo. Mas eu quero fazer por quê? Porque eu sei que Jesus se importa com elas. E aqui na continuidade desse texto de Lucas 14, você vai ver que Jesus chamou todo mundo. Ele vai incluir. A mesa de Jesus é inclusiva. Não é exclusiva, ela é inclusiva. E aí, lá em Tiago 4, e eu vou ter que parar por aqui, né? Queria muito continuar, mas a gente tem horário. Tiago 4, mas como diz a pastora, né? A pastora brinca comigo, fala assim, ó, prega, mas não prega tudo. Deixa eles com um pouquinho de fome também. Eles falam, pô, eu quero ouvir de novo. Tiago 4, versículo 6, diz assim, Tiago 4, 6, mas Ele nos dá cada vez mais, o que está escrito na sua Bíblia aí? Mais graça. Por isso, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. É isso, querido. Você chega diante de Deus, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu te amo. É suficiente, Deus, eu não ter nada para te oferecer, mas eu ter amor. Porque se for suficiente, Deus, eu estou aqui, porque eu te amo. Chegue-se diante de Deus sabendo que é Ele que te amou primeiro. Oh, Deus maravilhoso, Deus lindo, que ama a gente demais, e ensina a gente em tudo. Em 1 Pedro capítulo 5, olha o que diz, está um livrinho para frente. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que deve devorar. Resistam-lhes, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, o Deus de toda graça, o Deus que me dá sem eu merecer, o Deus de toda graça, que em Cristo chamou para a sua eterna glória, depois de vocês terem sofridos por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Sabia que eu amo pregar para você? Eu amo pregar para você, porque eu percebo que vocês prestam atenção. Vocês ficam quietinhos, mas eu sei que vocês estão prestando atenção. Isso me dá alegria, porque eu sei que o trabalho não está sendo em vão. Você não fala, mas eu vejo no olhinho, eu falo, meu Deus do céu. É muito bom, porque Jesus é bom.
Não é o que você faz, é o que você é com Ele. Não é o que você faz para Ele, é o que você é com Ele. Aí você fala, mas pastor, então eu não preciso fazer nada, eu tenho que ser com Ele. Basicamente é isso. Não vou te enganar, não. Eu não preciso fazer tanta coisa não, você tem que ser com Ele. Aí você vai falar, mas pastor, você está doido, pastor? Não, não estou não. Eu estou te ensinando o que é o reino de Deus. O reino de Deus é ser. É ser. Aí você vai falar, mas pastor, então eu não preciso fazer nada? É aí que está o erro. Porque se você for o reino de Deus, você vai fazer o reino de Deus. Como assim, pastor? Porque se eu sou o reino de Deus, eu sou do reino de Deus, o que eu vou promover? O reino de Deus. Eu vou promover a pátria que eu sou. E aí eu não vou fazer por uma obrigação. Eu vou ter que arrumar ali porque eu sou obrigado a arrumar. Não, eu vou arrumar ali porque eu amo Jesus e eu amo. Eu vou dar comida para o pobre porque eu sou obrigado a dar. Não, eu vou dar comida para o pobre porque eu amo Jesus e eu dou comida para o pobre. Eu vou dar banho no pobre porque é uma obra boa. Não, eu vou dar banho no pobre porque eu amo Jesus e Jesus mandou eu cuidar dos pobres. Está entendendo? Tá, né? Tá, eu sei que tá. Eu sei que tá. Porque é chegado para vocês um reino. Aí você fala, mas e lá na minha casa, pastor, como é que eu vou lidar com isso? Meu marido me xinga, quebra tudo, faz... Oxi, você vai lidar do mesmo jeito. Eu vou dar comida para ele, porque eu sendo boa para ele, Deus falou que ia cuidar dele. Amém. Porque o que a Bíblia fala? Se você casou com um homem que não é cristão, não é para você se separar. Sirva a Deus com alegria, serve a Ele com amor, e Deus vai mudar o coração dele. Paulo não fala para separar. Não é para separar não. Não é para separar nem em adultério. Você quer a real? Não é para separar nem em adultério. Aí você fala, pastor, e agora? Agora você está apertando a gente, pastor. Não é para separar nem em adultério. É duro? Fala, puxa, pastor, você está doido? Eu não estou não. Estou falando para você o que a Bíblia fala. A carta de divórcio foi dada por Moisés pela dureza do coração do homem que só observa a lei. Aí a carta de divórcio, para quem só observa a lei, tome carta de divórcio, porque você só quer saber de lei, é olho por olho, dente por dente. Mas a carta do amor, que é a graça de Deus, é a carta do perdão. É a carta do perdão. Jesus ama você. Jesus ama a mim. E quando você se relaciona como eu falei para vocês na quinta-feira, quando vocês passam a se relacionar com uma paternidade, não com uma divindade, fica mais fácil, não fica? Fica ou não fica? Está ficando mais fácil? Fica, né? Fala, meu Deus do céu, pastor doido. O pastor fala que Deus não é uma divindade, Deus é um pai. É isso aí. Deus não é uma divindade, Deus é um pai. É diferente. E que pai, dona Conceição? Não é brinquedo não, o negócio é forte. Então quando a gente se relaciona com a paternidade de Deus, a gente começa a se colocar como o quê? Como filho de Deus. E aí entra naquela brincadeirinha, né? A brincadeirinha é a seguinte: não é o poste que mija no cachorro, é o cachorro que mija no poste. Você vai falar, pastor, o que você está falando com isso? Quando você é filho, você não peita aquele pai, você obedece ao pai. Um filho obediente não peita o pai, ele obedece. Então, quando você se relaciona com a maternidade do pai, você é filho. Se você é filho, você é obediente. Obediente ao quê? Ao que ele te diz. Porque se um dia eu falar para você fazer uma coisa que não está de acordo com a Bíblia, não faça. Você vai falar, pastor, você é doido? Não, estou te ensinando. Se eu como pastor falar para você, faça isso, e você saber que não está de acordo com a Bíblia, não faz.
Porque você tem que seguir pela palavra de Deus, não é pelo que eu estou te falando. E a palavra de Deus que eu estou pregando para você aqui é como um tesouro que foi escondido e eu estou mostrando para vocês. Porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus é isso, é um tesouro escondido. E eu vou trazer vocês cada vez mais perto do Pai, da graça de Deus, porque é a graça de Deus que triunfa sobre qualquer juízo. Mas eu vou ter que parar agora. Eu adoraria continuar, mas a gente tem que parar. Mas ou na quinta-feira ou no domingo eu vou terminar essa mensagem. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.